Deus, e nós, Deus, possamos entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos. Qual que eu uso aqui? Tá? Amém. É um prazer estar aqui. É bom estar sempre junto dos irmãos, independente de onde seja, o horário que seja, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Esse lugar aqui me lembra muito Monte Verde, que é um distrito de Cambuci e que eu amo muito. Então, até a estrada para cá, eu lembrei de Monte Verde o tempo todo. Meu nome é Pablo, eu sou de Cambuci, nascido e criado em Cambuci, família de Cambuci, saí para estudar em Campos aos 14 anos e vivi lá até os 25, fiz o curso de Direito e me formei em Direito, voltei para Cambuci, onde conheci o Senhor Jesus. Ali me casei, casado com Kathleen, que eu chamo de Catarina, é um apelido carinhoso que eu tenho com a minha esposa. Meu filho Nicolas está aqui comigo, tem 12 anos, o meu filho Davi não veio, tem 16, então hoje eu tenho 20 anos de casado, 21 anos de igreja de Jesus Cristo, pai de 2 meninos, e hoje eu sou funcionário público da Prefeitura de Cambuci, trabalho hoje na Secretaria de Finanças, hoje eu ocupo o cargo de secretário de Finanças em Cambuci, mas sou funcionário, sou agente de turismo, então gostei muito das cachoeiras aqui, gosto de cachoeira e gosto de turistar, amém? Mas mais do que turistar, eu gosto de falar da palavra de Deus, eu gosto de estar em comunhão com os irmãos, eu gosto de estar no meio. Tem gente que gosta de bicho, eu gosto de gente. Não nada contra quem gosta de bicho, mas eu gosto de gente, amém? Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez, que Deus nos abençoe nesse momento, que em nome de Jesus possamos apreciar a palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de te pertencer, de estar nessa casa de oração, em comemoração por 30 anos de ministério nessa localidade, ó Pai. Abençoa esses irmãos, abençoa essa localidade, glorifica o Teu nome aqui nesse local, ó Pai. Que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? O que a palavra de Deus diz que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos meditar nessa noite numa porção da palavra de Deus, numa porção do Evangelho de Jesus Cristo, para edificação da igreja. Vocês estão de parabéns pelo aniversário, mas vocês estão de parabéns por ter um pastor que preza pela anunciação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. E a minha intenção aqui hoje também não é contar historinha, é entrar na palavra de Deus, meditar numa porção da palavra de Deus, lê-la, explicá-la e aplicá-la à nossa vida. O nome disso é pregação. Se você vai a um lugar que a pessoa não lê o texto, não explica o texto, não aplica o texto, você não ouviu uma pregação. Amém? A pregação de Deus consiste basicamente nisso aí. Amém, meus irmãos? E ali fora, a gente conversando ali, o irmãozinho me perguntou se eu era de família cristã. A minha família é toda católica, com exceção de um tio meu que mora em São Fidélis. Talvez alguém conheça, o meu tio é Heraldo Vieira de Lima. Trabalhou no INSS, a esposa dele também trabalhou no INSS. Eu acho que ambos estão aposentados. Estela, a esposa dele, é a Estela. O Heraldo é irmão do meu pai. E hoje ele frequenta a igreja Nova Aliança, não é isso? Agora, a exceção dele, nenhum. São católicos, são espíritas, são ateus, são homossexuais, são viciados em drogas. E eu vim desse contexto. Na idade do meu filho, de 12 anos,
eu já fazia uso de entorpecentes e dos 12 aos 25 foi essa minha vida. Estive preso por algumas vezes, respondi processos crimes e dentro desse vazio eu recebi um convite para assistir um culto a Deus. Eu fui, eu já não tinha mais a que recorrer. Eu estava com uma fome, com uma sede, que eu não sabia nem de que era. Na realidade, eu não sabia o que eu sentia falta. Eu sabia que eu sentia falta de alguma coisa e não sabia o que era. Era como se eu tivesse saudade de algum lugar que eu nunca tinha ido. Essa era a sensação que eu tinha. E o vazio, e tudo que eu fazia, o vazio só aumentava. E aquilo me angustiava, e me angustiava cada vez mais, a ponto de pensar em tirar a vida. Aos 18 anos, eu já estava pensando nisso e tentei por umas 3 vezes, só que não consegui. Não estávamos no plano de Deus, amém? Os nossos planos são frustráveis e graças a Deus por isso. Eu hoje tenho uma família, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus tinha um plano na minha vida, Deus já tinha me escolhido desde antes da fundação do mundo, como todo aquele que ouve a palavra e se quebranta e se entrega. Deus já havia escolhido desde antes da fundação do mundo. Então não foi por nada que você tenha feito ou deixado de fazer. Porque você nunca bebeu, nunca fumou, nunca cheirou, nunca roubou, nunca mentiu, nunca traiu. Por isso Deus te escolheu? Não. Deus te escolheu antes de você fazer qualquer coisa. Porque se fosse por mérito, Ele não escolheria jamais uma pessoa como eu. Jamais. Era o último da fila que seria escolhido por mérito. Mas como não é por mérito, graças a Deus por isso também, e isso às vezes confunde a cabeça das pessoas. As pessoas acham que porque elas não são tão más, elas vão direto para o céu. E não é bem assim. A palavra de Deus fala de um céu, fala de um inferno, fala de uma condenação, de uma salvação, fala de vida eterna no paraíso e também de uma morte eterna, de um sofrimento eterno. Como nós não queremos que as pessoas vão para o inferno, nós pregamos o Evangelho, amém? Nós falamos do amor de Deus, do plano de salvação, do que Deus tem reservado para aquele que crê. Por isso nós falamos e falamos com veemência e insistimos e repetimos e vamos atrás e oramos e frequentamos esse local chamado casa de oração, porque as pessoas estão nos observando. As pessoas estão observando como nós vivemos em família, como nós frequentamos a igreja, como nós somos no trabalho, como nós somos no trânsito, no futebol. Não é à toa que a palavra de Deus fala assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Amém? Martim Lutero disse que tinha um indivíduo que se converteu e foi procurá-lo. Então, Martinho, eu me converti, agora o que eu faço? E ele era sapateiro, a história é conhecida. Ele falou assim: o que você faz? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Esse é o papel do cristão. Amém? Ele achou que ia ter que fazer algo extraordinário, ir para um mosteiro talvez. Não. Você é o quê? Sapateiro. Faça um bom trabalho. Faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Então essa é a vida do cristão. Amém? Uma igreja essencial para a sociedade. A igreja batista em Água Fria certamente é uma igreja essencial. Amém? O que é essencial? Vamos meditar um pouco sobre o que é essencial, sobre o que é uma igreja essencial. E tem coisas que são essenciais, tem coisas que não são tão essenciais. Por exemplo, você pode viver sem uma mão, sem um braço, sem uma perna, sem cabelo, sem bigode, com bigode, mas você não vive sem coração. O coração é essencial. Você vive sem um rim, mas você não vive sem o coração. Amém? Então, tem coisas que são essenciais. E antes da gente entrar no texto, eu quero só ler o que o nosso dicionário diz sobre o que é essencial. O que é isso? Essencial é o indispensável, o necessário. É algo muito importante que não pode faltar, que se refere à essência, ou seja, à substância, à ideia principal, o que constitui a natureza íntima das coisas,
O que é de fundamental importância, que tem valor significativo, que é vital, imprescindível, é condição de validade. Em resumo, essencial é tudo aquilo que não pode faltar. O coração não pode faltar. Você vive sem um dedo, sem uma mão, sem um braço, sem os dois braços, mas sem o coração é vital. Então nós vamos ver o que uma igreja precisa para ser essencial, como é ser essencial. E eu quero conclamar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2. Atos mostra um retrato da constituição da igreja do Senhor Jesus Cristo, os primórdios da igreja, onde são lançados os fundamentos. Como aqui, nós temos aqui o teto, mas sem a fundação não teria como ter esse teto. Então a base, a fundação, o fundamento é a essência desse prédio aqui, senão não permaneceria de pé. E vamos ler do Atos 2, do 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a palavra de Deus, é um retrato da igreja primitiva, pode sentar, por favor. E quando nós falamos de igreja, também precisamos atentar para a questão do que é essencial para a sua existência. Assim, precisamos fazer algumas perguntas para nos situar. Primeira pergunta: o que é uma igreja? Segunda pergunta: qual é o seu fundamento e como ela se sustenta e se desenvolve? Terceira pergunta: qual é o seu objetivo? Existe algum propósito para essa igreja? Qual é o seu objetivo? Para responder essas perguntas, primeiramente devemos identificar o que é apresentado como fundamental ou essencial para aquela igreja em seu estado inicial, o que nos salta aos olhos ao observarmos o estilo de vida daqueles crentes. Vejamos o que o texto nos revela sobre a sua rotina, suas motivações e os desdobramentos desse estilo de vida. Em qual contexto está inserido esse texto? A gente é bom sempre frisar que todo texto está dentro de um contexto. A Igreja Batista Água Fria está num contexto de uma localidade, de um grupo de pessoas, num determinado tempo na história de São Fidélis. Esse é o contexto. Hoje o pastor é o pastor Everton. Os membros são esses aqui. Eu não sei quem é membro, quem não é, mas existe um contexto. Amém? Em 2022 o contexto era esse. E no contexto em que esse texto foi escrito, é sempre bom lembrar que o relato da comunhão dos cristãos está inserido num contexto onde o apóstolo Pedro, ao se deparar com alguns judeus que zombavam do evento da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, dizendo que estavam bêbados, levanta-se em alta voz, saindo em defesa dos que haviam experimentado o derramado Espírito naquele dia, e assim faz seu famoso discurso, conhecido como a pregação de Pedro, onde ele faz um apanhado de vários textos do Antigo Testamento para embasar o seu discurso sobre como Jesus era o cumprimento das promessas conhecidas e esperadas pelos judeus a respeito do Messias que haveria de vir. E quando ouviram a mensagem, o texto diz que eles ficaram aflitos. Olha o que o texto diz, como eles ficaram
no capítulo 2, verso 36 ao 41, fala que eles ficaram aflitos. E por que eles ficaram aflitos? Depois da pregação do apóstolo Pedro. Atos 2, 36 ao 41. Diz assim a palavra de Deus: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Em um só dia, 3.000 pessoas, através de uma pregação do apóstolo Pedro. Nesse contexto é que nós vemos esse texto que nós acabamos de ler, da formação da igreja, que a gente chama de a igreja primitiva. E o que aconteceu nesse tempo com esse povo? Aqui nós precisamos destacar algumas coisas que nos saltam os olhos, extraídos diretamente do texto, obviamente. O primeiro destaque a ser feito é sobre a sua rotina. Aquele povo tinha uma rotina, e o texto é muito claro ao afirmar isso. Diz assim: eles se dedicavam. Perceba que se dedicar é muito mais do que ir de vez em quando, fazer de vez em quando, até gostar, achar legalzinho, mas não ter aquela frequência. Dedicar-se é algo mais profundo. Então eles se dedicavam a quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. O ensino dos apóstolos a gente também conhece como a sã doutrina, ou a doutrina dos apóstolos, que incluía tudo o que o próprio Jesus ensinara sobre o Evangelho, que se centrava na sua morte, sepultamento e ressurreição. Importante lembrar aqui da grande comissão, ou a missão da igreja, que está lá em Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Quem ordenou o que para quem? O Senhor Jesus deu ordem aos apóstolos, aos seus discípulos: e eu estarei com vocês, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Era ensino incomparável, por vir da parte de Deus e por estar revestido de autoridade outorgada aos apóstolos. Segundo aos Coríntios 13:10 diz assim: por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los, não para destruí-los. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, exortando a igreja de Corinto, demonstrando que tinha autoridade apostólica e que a mesma lhe fora outorgada pelo Senhor, e com o objetivo de edificar a igreja, não de destruí-la. Muitas vezes a gente pensa que quando o pastor pega um pouquinho mais pesado, a gente pensa que ele quer acabar com a gente. A tendência do nosso coração enganoso naturalmente é essa.
está falando de mim, ou está falando para mim, está pegando no meu pé. Poxa vida, não está vendo o que fulano está fazendo? Fulano é pior que eu. Deixa de rebeldia. A palavra de Deus não é para te matar, não é para te destruir. A palavra de Deus é para te edificar. E Deus, o próprio Deus em pessoa, na figura do seu Filho Jesus Cristo, outorgou esse poder, essa autoridade aos apóstolos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque esses homens foram fiéis à palavra que receberam do próprio Deus e transmitiram-na fielmente. Por isso nós temos a responsabilidade de continuar transmitindo essa palavra fielmente. O que se requer dos dispenseiros da palavra de Deus é que sejam fiéis. Fiéis em tudo, inclusive na anunciação da palavra. Fiéis em seus negócios, fiéis em seus casamentos, fiéis no seu trabalho, fiéis em tudo. Um indivíduo que é fiel, ele é fiel em todas as áreas. E quem não é fiel em área nenhuma. Amém, meus irmãos? E essa fidelidade a gente vai adquirindo com o andar da carruagem, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Ninguém nasce assim, pelo contrário, nascemos pecadores, nascemos em pecado. A nossa tendência é para mentira, é para prostituição, é para vícios, é para maledicência, é a tendência natural. Se ninguém te ensinar, você vai fazer. Quem é que ensina um bebezinho desse a ser egoísta? Ninguém ensina, ele já nasce egoísta. Aprendeu a falar, uma das primeiras palavras que uma criança fala é meu, é minha, dá, minha. Tem um brinquedinho quebrado ali no chão, ninguém dando ideia ao brinquedinho. Se uma criança meter a mão, todas querem. É meu, dá, é meu. Um brinquedinho quebrado que estava jogado no escanteio. Quem ensinou essas crianças a serem assim, gente? Não precisa ensinar a ser egoísta, você nasce egoísta. Não precisa ensinar ninguém a pecar, você nasce pecador. E se não se arrepender, não se converter, não nascer de novo, morre em pecado e vai para o lago de fogo e enxofre, onde só há choro e ranger de dente. Essa é a verdade que não podemos ocultar, porque tem muita gente boa pensando que vai para o céu porque não bebe, porque não fuma, porque não trai a esposa, ou se trai é só de vez em quando. Mas também, né? A mulher pega no meu pé, então a culpa é sempre do outro. Ninguém precisa ensinar o outro a ser pecador. O pecado é da natureza humana decaída. Em Adão, o pecado entrou e a morte com ele. Em Cristo Jesus, a vida e a salvação, a redenção. Esse tipo de coisa o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e ordenou aos seus apóstolos que ensinassem o que haviam recebido. Amém? Outro exemplo da autoridade apostólica outorgada por Cristo está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 4:2. Diz assim: pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses: os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então isso não é nada da cabeça de ninguém aqui, isso não foi inventado. Os apóstolos faziam questão de frisar isso, a autoridade que eu recebi do Senhor, pela autoridade que eu recebi do Senhor. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fazia questão de se apresentar como servo de Jesus Cristo, escravo de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus, para deixar bem claro que ele tinha um Senhor, mas que tinha recebido dele diretamente a autoridade apostólica, autoridade para ensinar aquilo que ele havia recebido.
Hoje, a doutrina dos apóstolos está à nossa disposição nos livros do Novo Testamento, amém? Portanto, hoje não temos mais a figura do apóstolo, nem a da sucessão apostólica, que é uma doutrina católica romana, que afirma que o apóstolo Pedro foi tendo sucessores, sucessores e sucessores, até chegar o Papa atual, e que ele, através da sua ministração ex-cátedra, ele está falando da parte de Deus. Então ali ele fala o que Deus não falou na Bíblia, mas está falando com ele. É complicado isso aí, é muito complicado isso aí, porque se não tem amparo nessas escrituras, se não tem amparo na doutrina dos apóstolos, pode ser quem for, pode ser o pastor Everton, se ele chegar aqui e disser alguma coisa que não tem amparo bíblico, fala assim: pastor, e depois você vai conversar com ele. É claro que eu sei que ele não vai fazer isso. Estou dando um exemplo de que não dá para fugir das escrituras, sob pena de se perder e colocar muita coisa boa a perder também. Amém? Então, apóstolo bom é apóstolo morto, como diz Augusto Nicodemos. Eles se dedicavam também à comunhão, que era o convívio coletivo dos crentes na adoração. É importante observar que a ênfase é sempre na coletividade, nunca no individualismo. Eles estavam sempre unidos, sempre em comunhão, sempre juntos. Se dedicavam também ao partir do pão. Embora a expressão seja aplicada em refeições comuns, a ceia do Senhor parece estar subentendida aqui também. Pois no capítulo 20, versículo 7 do livro de Atos, o texto diz que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, sendo certo que o primeiro dia da semana aqui se refere ao domingo, e a expressão partir do pão diz respeito à ceia do Senhor, uma vez que o partir do pão foi o propósito declarado dessa reunião formal do capítulo 20. Lembrando que a ceia do Senhor tinha sido ordenada, amém? Sendo observada com regularidade, como está lá em Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Uma ordenação, um mandamento que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos, para que façam isso em memória dele. Outra coisa que eles se dedicavam também às orações. O livro de Atos realça a importância da oração na vida cristã, tendo tanto em particular quanto em público. 1:14, capítulo 1, verso 14 do mesmo livro de Atos, diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Eu um dia lendo esse texto para um sobrinho que fica perguntando, o priminho dele, ele olhou para mim assim: mas Maria tinha filhos? Eu falei: sim, tinha, a Bíblia diz que tinha, cita nomes e não tem problema nenhum se Maria teve filhos com o seu marido José. Mesmo porque naquela época, naquela cultura, se uma mulher não gerasse filhos, seria o terror, seria o terror. E a Bíblia fala de filhos de José e de Maria, inclusive citando nomes, mas esse não é o caso aqui agora, amém? O segundo destaque é sobre a reverência e suas consequências. Diz assim: todos estavam cheios de temor. Cheios de quê? De temor. Temor reverente. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram feitos por quem? Pelos apóstolos. Em consequência do temor reverente, as maravilhas e sinais eram evidenciados e incontestáveis. A observação importante desse ponto é que os sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos.
O texto é claro. Terceiro destaque é demonstrado em sua união e o impacto disso na comunidade. O que essa união gerava de impacto naquela comunidade? Estava todo mundo observando, assim como nos observam até hoje. Observam as nossas ações, observam as nossas reações, observam nossas palavras, observam como nós lidamos com os nossos filhos, observam como nós nos vestimos, observam como nós trabalhamos, observam tudo em nossa vida. Observam até como a gente lida com os animais. Eu falei que gosto de gente, não gosto de bicho, mas eu não vou maltratar o bicho. Apesar de ter vontade de dar um chute num bicho uma vez, para sair de perto, mas eu não faço. Amém? Eu não tenho problema com bicho. Eu gosto de lidar com gente, mas não maltrato bicho. Não estou aí para maltratar ninguém, não. Enfim, todo mundo é observado o tempo todo. E aqueles irmãos também estavam sendo observados. Esse terceiro destaque fala da união. Fala assim: todos que criam mantinham-se unidos. Mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A união era a marca registrada daquele povo. O detalhe aqui fica por conta da forma voluntária com que compartilhavam os bens, suprindo e provendo o essencial para a vida. Então, da mesma forma como na oração do Pai Nosso, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, é o necessário para a sua vida. Quando fala de pão, é o sustento diário, não fala daquele manjar que a gente comeu aqui atrás, não fala do pudim, fala do pão. Então aqui, não é que todo mundo vendia tudo e ficava todo mundo rico, não tem nada a ver, era para suprimento da vida. E vocês acham que observavam aquilo, os que estavam de fora ou não? Estava todo mundo de olho. Fulano vendeu o sítio? Vendeu. Então ele comprou outro? Não. Está lá para suprir os irmãos, suprir os outros. Chama atenção, gente. Chama atenção, não tem jeito. Todos os dias, olha só o que acontecia. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Esse estilo de vida vai atrair os olhares e vai gerar simpatia, gente. Era um estilo de vida que não tinha como não chamar atenção. Além da união e provisão mútua, também demonstravam que não estavam limitados a um lugar específico para a sua comunhão. No entanto, aqui o texto faz distinção entre suas atividades religiosas no templo e as de suas casas, onde faziam suas refeições, não a ceia do Senhor, mas com alegria e generosidade e sinceridade de coração. Amém? Eles faziam as refeições no templo, a ceia do Senhor, mas também partiam pão, as refeições diárias em suas casas. Estava sempre um com o outro com um, e com aquela alegria contagiante. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos para um princípio básico da vida do crente: a alegria. As pessoas nos observam, já disse, nos observam inclusive se temos a alegria da salvação. Aquele crente carrancudo, a paz do Senhor. Gente, não tem paz nem alegria nisso aí. É aquele paz de boca para fora, até assusta a gente. Cadê o sorrisão? Ah, mas eu sou tímido. Você pode ser o tímido que você quiser, mas em Cristo você é uma nova criatura. E como é que você vai falar do amor de Deus para as pessoas se escondendo atrás da timidez? Eu sempre fui muito tímido.
Pode não parecer, mas por ser muito tímido, sobretudo na idade do meu filho, com 12 anos, eu precisei iniciar com as substâncias químicas, exatamente para perder a timidez. Eu não falava, gente. Eu tenho um vídeo na minha casa do meu aniversário de 12 anos, uma filmagem, legal, aquilo eu vejo, todo mundo pequenininho. Eu não ouvi a minha voz uma vez sequer no vídeo inteiro. Todo mundo falando, conversando, e eu só assim, ó. Aí quando me filmava, eu baixava a cabeça, procurava sair, uma timidez que me atrapalhava. E aí eu encontrei, nas bebidas, nos botecos da vida, uma forma de acabar com essa timidez. E aí eu comecei a ficar falante, comecei a ir para a rua, a fazer amizades. Acabou a timidez, acabou aquele menino que mal falava, que mal levantava a cabeça, que mal olhava no olho dos outros. Acabou aquele menino, acabou, morreu. Nasceu um monstro, porque endoidou, aí endoidou. Enfim, é o que Satanás coloca dia após dia. Ele serve uma mesa para cada um de nós. Se você é tímido, ele vai apresentar uma mesa para acabar com a sua timidez. Se você tem uma tendência a um estilo de vida criminoso que eu digo tudo aquilo que foge à legalidade, ele vai te apresentar formas e te induzir ao erro, para que você entenda que aquilo não é tão mal assim, não é tão problema assim, uma vezinha só não faz mal a ninguém, e aí você vai, e você cai. Depois que cai, é uma coisa terrível de conseguir voltar a se erguer. Amém? Eu sei disso porque foi muito difícil para mim. Eu hoje falo isso com tranquilidade. Meus filhos sabem disso, a minha esposa, os meus pais, apesar de não gostarem muito de ouvir, né? Porque é uma fase triste da vida, principalmente os pais não gostam muito de ouvir. A minha esposa não tem problema, meus filhos não tem problema, mas eu não poderia esconder isso deles, porque imagine vocês, em Cambuci é pouco maior que aqui, que Água Fria. Iam chegar para eles um dia: você é seu pai? Seu pai, você não sabe quem é seu pai, não. Aí o quê? Como é que meu pai era? Aí iam falar, iam aumentar, aí eles iam ficar assim: meu pai mentiu para mim a vida inteira. Não, eu nunca menti para meus filhos. Eu sempre fui claro, direto e objetivo, até porque para eles não entrarem na furada que eu entrei, para eles não cederem às tentações de Satanás, o inimigo de nossas almas, porque ele está ao derredor, bramando como leão, esperando algum fraquinho para ele devorar, como aquelas cenas de caça, né? Os leões estão ali, aí tem sempre aquele bichinho mais novinho, mais fraquinho, que vai ficando para trás, vira comida de leão, sai da reta, não tem jeito. Então não fique para trás, não vire comida de leão. Deixando claro aqui nesse texto que essa alegria que eles tinham, que essa comunhão, que essa união e esse compartilhar da igreja primitiva é demonstração de fruto do Espírito, frisando que a alegria deve ser o estado de ânimo do crente, como eu disse aqui, como a marca registrada da alegria que recebemos, conforme está lá registrado em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, o que inevitavelmente chama a atenção de todo o povo, e isso de forma positiva, gerando simpatia. Esse estilo de vida deles inevitavelmente chamava a atenção e gerava simpatia. O povo era simpático àqueles irmãos, àquela igreja, por conta desse estilo de vida.
O quarto e último destaque está no resultado advindo da postura adotada por esses crentes, por essa igreja. E diz assim o texto: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O texto não deixa dúvida sobre o fato de que o Senhor é quem acrescentava o número dos salvos. A palavra de Deus é a verdade e não se contradiz. Pelo contrário, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, onde textos mais fáceis trazem luz aos mais difíceis. Vários textos apoiam e trazem luz à afirmação feita por Lucas em seu relato sobre os primórdios da igreja, seja em relação aos apóstolos, seja aos demais. A Bíblia é enfática sobre a eleição realizada por Deus, fato ocorrido antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1, 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu. Deus o quê? Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Ele nos escolheu para um propósito, para uma finalidade. Para quê? Está escrito aqui: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Em amor nos predestinou, conforme o bom propósito da sua vontade. Conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós não podemos ignorar esse texto, nós não podemos fingir que ele não está aqui, nós não podemos rechaçar o que a palavra de Deus diz, que existe uma eleição, que existe uma predestinação e que tudo isso é de forma gratuita no amado, é em Cristo, por Cristo, nele, antes da fundação do mundo, antes de tudo isso aqui existir, antes de termos feito qualquer coisa boa ou má, antes de você ter pensado em nascer, antes do seu pai nascer, antes do seu avô existir, Ele já tinha te escolhido. Ah, mas eu não entendo isso. Ah, você não entende. Você precisa crer. Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Quantos? Quem tem menos fios de cabelo na cabeça aí? Sabe quantos fios tem? Se você não sabe o que está do lado de fora da sua cabeça, você quer saber o que está do lado de dentro da cabeça de Deus? É muito para a nossa cabeça. Não tente entender a cabeça de Deus, os seus planos, os seus propósitos. Você vai pirar e não vai entender. E não vai chegar a esse entendimento, esse conhecimento. Deus é soberano e faz o que quer. Ele diz: eu abro a ferida, eu fecho a ferida, eu abato, eu levanto, eu endureço quem eu quero e tenho misericórdia de quem eu quero. E aí? É verdade ou é mentira isso? Essa é a verdade absoluta ou isso é relativo? Essa é a palavra de Deus ou é apenas um mito? Se isso não fosse verdade, dificilmente algum de vocês estaria aqui. Mas eu certamente não estaria de jeito nenhum. Como eu disse, eu venho de um contexto completamente avesso ao Evangelho, num estilo de vida completamente devasso, corrompido, prostituído. Eu não estaria numa igreja de jeito nenhum se o Espírito Santo de Deus não me tocasse, não me arrastasse, não me virasse do avesso e não tivesse me feito de novo.
De jeito nenhum. Eu não falaria a metade do que eu estou dizendo aqui se eu não cresce nisso aqui. Se eu não recebesse essa palavra como uma verdade absoluta, imutável, de um Deus soberano que faz o que quer, do jeito que quer e se quiser. Não é possível pensar de forma diferente. Principalmente para quem foi resgatado do lamaçal do pecado e teve seus pés firmados sobre a rocha. De quem estava morto, caído em beira de chão, cachorro lambendo a cara, literalmente, todo vomitado, todo sujo, todo machucado. Quando eu conto isso, as pessoas não acreditam. Lembra-se do endemoniado gadareno? Essa era a figura daquele menino que morreu. Esse menino não vive mais, ele morreu. A aparência dele é idêntica à minha. E as pessoas que eu convivia, que há muito tempo não me veem, quando me veem, falam assim: eu não acredito. Gente que me conhece, gente que convivia comigo, olha para mim e fala assim: eu estou te vendo, mas eu não acredito. O que aconteceu com o endemoniado gadareno? Vivia nu, nem correntes o seguravam, gritando nos sepulcros, todo sujo. E ao encontrar-se com o Senhor Jesus, quando o povo chega, aquele homem está vestido, limpo e tranquilo, ouvindo a mensagem do Senhor. E aquele povo fala: o quê? Aquele rapaz? Não, parece com ele, mas não é ele. Parece muito com ele. É ele, não é? É ele. Mas como assim? Como assim? O homem chamado Jesus, o próprio Deus em pessoa. Uma palavra que ele disser, muda tudo. Muda tudo. E não há quem reverta. Não há quem reverta. Se você entender que isso tem reversão, você está entendendo que Deus não é poderoso para sustentar aquilo que Ele fez. E garantiu desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Se Ele te deu, está dado, é seu, ninguém toma. Ou você não entende que Ele é todo poderoso. Se você está nas mãos dEle e entende que você a qualquer momento pode sair, você entende que Ele é fraco para te sustentar. Deus fraco não consegue me sustentar em suas mãos. Deus fraco que não consegue se sustentar em suas mãos? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus manifestado nas Escrituras. O Deus que perde um filho. Esse não é o Deus apresentado nas Escrituras. O Senhor Jesus disse, clara e abertamente: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Se você entender que você vai sair fora dele a qualquer momento, você entende que ele é mentiroso, fraco, e que não tem condições de sustentar a sua vida. Se você entende que esse Jesus é fraco a esse ponto, não frequente uma igreja cristã genuína. Frequente qualquer coisa, frequente o boteco. Mas não fique no lugar que anuncia o Evangelho pensando que esse Deus é fraco, incapaz de sustentar a sua vida e a sua fé. Agora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem. Se você acha, pensa ter fé, mas não escuta a mensagem, você está enganado, você não tem fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem. Ouça o Espírito de Deus, ouça Deus falar, medite na palavra dia e noite. Aí você será plantado como a árvore plantada à beira do ribeiro, que dará o seu fruto no tempo certo, e tudo o que você fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Isso é o que a palavra de Deus diz ao respeito daquele que crê. Amém?
Isso não é novidade para os irmãos, amém? No Evangelho de João, também vemos uma clara evidência dessa eleição, quando Jesus, pouco antes de sua prisão, ora por sua vida, por seus discípulos e por todos os que viriam a crer nele no futuro. E aqui estamos nós. Vejamos, eu quero ler com os irmãos, João, Evangelho de João, no capítulo 17, antes de Jesus ser preso, estava às vésperas de ser preso e morto, e ele vai orar, e ora por sua vida, e ora por seus discípulos, e ora por aqueles que ainda crerão. Evangelho de João, capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ou toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifico na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus já tinha glória. Verso 6: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Eles eram teus. Jesus orando ao Pai: tu os deste a mim. Tem alguma coisa obscura aqui? Jesus orando ao Pai: tu os deste a mim, porque eles eram teus. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Há quem aceite, há quem não aceite. Eles reconheceram o fato de que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Perceba que Jesus não está rogando pelo mundo, está rogando por aqueles que Deus havia dado. Deus deu a Jesus porque era dele. Eu só posso dar a alguém o que é meu. Eu só posso dar para você o que eu tenho para te dar. Eu não posso te dar o que não é meu. Deus deu o que era dele. O Pai dá ao Filho. Tudo o que tem é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Quem é aquele que estava destinado à perdição? Judas Iscariotes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Tudo em cumprimento da palavra. Nada novo, nada pegou Deus de surpresa. O Senhor Jesus não estava surpreso com nada daquilo. Aquilo tudo já estava projetado desde a eternidade. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa foi a oração do Senhor Jesus antes de ir para a cruz. Até então ele estava com os seus discípulos, até então ele estava orientando os apóstolos. Para quê? Para que eles orientassem dali para frente. E a oração é para que o Pai os protegesse, porque até ali ele estava junto com os seus discípulos, estava os protegendo, os ensinando, os orientando, mas a partir dali ele não estaria mais com eles fisicamente. O ministério público do Senhor Jesus estava prestes a se encerrar, e ele sabia disso. E ele roga ao Pai. E nessas palavras a gente vê a comoção. Não foi eu que coloquei emoção no texto. A oração é nítida que tem essa carga emotiva. Pai Santo, rogo por eles. Eu não consigo imaginar o Senhor Jesus orando assim: Pai, rogue por eles. O texto dá uma ênfase muito grande ao que estava acontecendo naquele momento. O Senhor Jesus ia para a cruz, tanto que pouco depois ele fala: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Vocês imaginam Jesus orando assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Havia muita emoção envolvida, a ponto do Senhor Jesus suar como que gotas de sangue, a palavra diz. Imagina, eu mal estou suando aqui, mal estou suando. Imagina suar como gotas de sangue, gotejando. Havia uma carga emocional ou não? É óbvio que sim. O texto deixa isso muito claro. Ali, nesse texto, é exposto que os eleitos por Deus, os que creram, teriam a responsabilidade de dar prosseguimento ao ministério da evangelização, levar a mensagem apostólica, a partir dali necessitando da proteção do Pai. Portanto, após tecer esse breve comentário sobre os primórdios da Igreja de Cristo, com base no relato de Lucas, que Lucas faz para Teófilo, como está escrito lá no primeiro capítulo de Lucas, ele identifica para quem ele está escrevendo, para Teófilo. Podemos responder as perguntas feitas no início: o que é uma igreja? Qual é o seu objetivo? O que é uma igreja? A igreja não é um lugar, a igreja é um agrupamento de pessoas. Luiz Saião conceitua a igreja como a comunidade de homens e mulheres que receberam uma oferta divina de salvação em qualquer momento da história, formando assim a verdadeira igreja universal invisível.
Todavia é sabido que a Igreja Universal e Invisível tem sua expressão visível através das igrejas locais, formada pelas comunidades dos homens e mulheres num determinado lugar e tempo, como foi o caso da igreja de Atos que acabamos de ver, como é o caso da Igreja Batista de Água Fria, como é o caso da Segunda Igreja Batista em Cambuci, e vários outros casos de igrejas locais que formam a Igreja Universal Invisível em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer lugar. Igreja é esse ajuntamento de pessoas, não esse prédio. Amém? Qual é o seu fundamento? A segunda pergunta que a gente fez no início. Qual é o seu fundamento? Como ela se sustenta e se desenvolve? Podemos concluir que a igreja local nasce, cresce e se desenvolve com base na doutrina dos apóstolos, que é movida e sustentada pelo Espírito Santo de Deus e tem como características a união, a comunhão, o partir do pão e as orações. Tudo isso com a alegria decorrente da salvação gratuita, não meritória, proporcionada por Cristo e em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? A terceira pergunta que nós vamos responder agora é: qual é o objetivo da igreja? Por fim, essa igreja tem um objetivo: anunciar, com base na doutrina dos apóstolos, os ensinos de Cristo. E como desdobramento dessa anunciação, experimentar crescimento. Você tem o desejo de crescer? Crescer em número, crescer em santidade, crescer em conhecimento, crescer em união, crescer em comunhão. Você tem esse desejo? 1 Pedro 2 e 3 fala um pouco sobre esse crescimento. Fala assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém? Nós já provamos que o Senhor é bom. Agora, próximo passo: crescer para a salvação. Na primeira epístola de Pedro ainda, no capítulo 2 ainda, do 9 ao 10, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Por que Deus te chamou? Por que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Com um propósito, com um objetivo: anunciar as grandezas daquele que te resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E a pincelada leve que eu dei sobre um pedacinho do meu testemunho não deixa dúvidas de que o Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu teria condições de me calar? Nem que eu quisesse. Eu acho que eu ia explodir se eu não falasse. E lá se vão mais de 20 anos. Na segunda igreja, 6 anos. Fiz esse ano com a minha família. Fui para lá com o objetivo de estudo, mas até então não tinha nem intenção de estudar. Eu achava que eu lia a Bíblia todo dia, estava bom demais. Eu achava que eu sabia pregar. Até hoje eu não aprendi a pregar. Eu fico olhando o pastor Hebe pregando, eu fico assim: eu quero ser assim quando eu crescer. E fui convidado para fazer o Prega a Palavra, um curso de pregação expositiva. Eu falei: o quê? Pregação expositiva? Pregação já sei pregar, não vou fazer curso nenhum não. E fui, mas fui. Chegando lá, me deparei com aqueles conhecimentos
com aquelas palavras que eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu nunca tinha escutado a palavra homilética, exegese, hermenêutica. Aí eu ficava assim, o que é isso aqui, gente? Esses caras são malucos, são metidinha besta, eu estou fora disso aqui. É o Espírito Santo que fala, não preciso dessa bobagem aqui não. Saí do primeiro encontro pensando assim, vou voltar aqui nada, larga isso, sai fora, pessoal metida bom de cela, melhor que os outros. O tempo foi passando, no próximo encontro, vou no encontro, falei, não vou mais não, mas acabei indo e sendo muito confrontado nesse curso, muito confrontado em meus pecados, muito confrontado em meu estilo de vida pecaminoso, preguiçoso. Preguiça de estudar é terrível, gente. E um pregador não pode ter preguiça de estudar. Apesar de eu estudar muito pouco, mas eu entendo que eu preciso. Eu falo, Senhor, me ajuda em minha fraqueza. Me ajuda. Eu sou fraco, eu sou miserável. Me ajuda, me sustenta. E ali concluí aquele curso, prega a palavra, sofrendo, porque era um curso basicamente para pastores. O único intruso que estava ali era eu. Não era o pastor. Então eu estava fazendo um curso que é eu estava fazendo antes. E dali o pastor Weber falou, você quer ir para o seminário? Eu falei, quero. Entrei para o seminário. Falei, você quer ir para uma igreja ou quer ficar aqui comigo, como fazendo parte aqui da equipe pastoral da igreja? Eu falei, não quero a igreja, quero ficar aqui com vocês. Ele, não, mas se você quiser a igreja, está liberado, você vai fazer o curso da mesma forma. Eu falei, não, prefiro ficar aqui, no colegiado. E assim entrei no seminário teológico, Charles Spurgeon, concluí ano passado. Estamos agora para concluir esse ano Legado, que também é um curso de aprofundamento bíblico. Então eu aos poucos estou vencendo a minha fraqueza, aos poucos estou vencendo a minha timidez, aos poucos eu estou vencendo a minha carne, aos poucos eu estou aprendendo a pregar. Por isso eu fico feliz com essa oportunidade e fico meio assim, os irmãos não tem que me aturar, porque quinta-feira o pastor Heber vai estar aqui, vocês vão ver a diferença, o que é pregar. Mas enfim, eu tenho me esforçado, eu tenho pedido a Deus força nessa área da minha vida, eu tenho pedido a Deus misericórdia, fico muito feliz quando eu tenho que pregar, mas tenho uma dificuldade muito grande, conheço minhas limitações. Amém? O apóstolo Pedro, nesse texto, onde ele fala que o povo é nação santa, sacerdócio real, fala também sobre a questão da pedra viva, que é Cristo, e o povo escolhido. Relata a existência de um grupo de pessoas que rejeita a pedra angular, que é Jesus, e faz diferença entre os que creem e os que não creem. O Senhor Jesus deixa isso bem claro, através da sua palavra, ali naquela epístola. A gente lembra que a pedra angular era o que sustentava. O pórtico tinha pedras que chegavam no meio, tinha aquela que sustentava as demais. Aquela pedra do meio que sustenta é chamada pedra angular. Se ela não estiver ali, as outras não se sustentam e caem. Então quem é a pedra angular que os homens rejeitaram? Jesus. Ele é que dá um sustentáculo. A sustentação quem dá é Ele. E tem muita gente rejeitando a pedra angular. Igrejas evangélicas, inclusive, se dizem pregadores do Evangelho, estão negando a pedra angular ao virem para os púlpitos e contar histórias. Enfim, a igreja tem uma identidade. Ela é formada pelo povo escolhido, que jamais será envergonhado, que tem uma missão bem definida: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Temos uma missão, temos uma identidade, e ela está em Cristo.
Isso vai definir quem a gente é, de fato. Isso vai definir a nossa autoestima, como eleitos, como salvos, como cristãos. Isso vai definir o nosso propósito de vida. Isso vai definir a nossa missão pessoal. Outro detalhe importante aqui é em relação ao crescimento e missão. O fato que a referida epístola foi escrita para uma igreja a essa altura já bastante espalhada pelo mundo da época. 1 de Pedro, no capítulo 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, mais uma vez, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes estejam multiplicadas. Pedro escreve para essa galera que já está espalhada em todos esses lugares. Rápido o povo de Deus se espalhou. Se a gente for olhar no mapa, onde essa área, essa região toda, de Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, é um lugar enorme. É uma região já alcançada pelo Evangelho enorme. O povo já havia espalhado, já havia igreja espalhada para todo canto. Mas aquele povo está sendo perseguido. Aquele povo estava perdendo seus bens, estava perdendo as vidas. E Pedro escreve para eles, para firmá-los na verdade, para encorajá-los a permanecer firmes na mensagem que receberam. E eles firmaram. E por isso nós estamos aqui hoje, amém? Porque aqueles homens não negaram a fé, não desistiram de anunciar o Evangelho. E o nosso grande desafio para uma aplicação pessoal, nosso grande desafio é a situação da nossa zona de conforto. Nós temos uma zona de conforto, esse é o grande desafio de cada um de nós. Então nós temos que ter cuidado com o distanciamento, principalmente pós-pandemia, onde todo mundo ficou em casa, aquela coisa, a gente acaba relaxando e só querendo ficar em casa, eu estou assistindo pelo YouTube, eu estou legal, a preguiça bate. Cuidado com o distanciamento. Outro cuidado com uma atitude de não envolvimento. Cuidado, envolva-se. Servo que não serve, não serve. Cuidado para não entender a igreja como um ambiente de consumo, onde muitos pensam o seguinte: o que eu vou receber lá? O que posso ganhar frequentando aquele lugar? Alguém pode me favorecer de alguma forma ali? Posso obter alguma vantagem comercial ou econômica ali? Posso fazer algum negócio ali? Posso obter alguma vantagem ali? O irmãozinho que está ali pode me arrumar um emprego? Não olhe para a igreja dessa forma. A igreja não é isso. Cuidado para não ver a igreja como um lugar sagrado, como um local privilegiado espiritualmente. Sempre lembrar que a igreja são pessoas e não um lugar santo. Aqui devemos ser nós. Sede santo porque eu sou santo, o Senhor Jesus disse. Tem muita gente confundindo. Nada disso é ensino bíblico. A Bíblia diz que somos salvos pela graça. O Espírito Santo habita em nós enquanto comunidade dos santos, o que também está diretamente ligado à missão, que é pregar a palavra. Lembra do que Paulo disse a Timóteo? Isso já foi até dito aqui hoje. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, Paulo falando a Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Afinal, igreja é essencial. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo foi um homem comissionado por Deus, o apóstolo Pedro foi um homem comissionado por Deus para nos transmitir a sã doutrina, as verdades apostólicas. Se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, a gente vai se perder. E Deus não mente, não mente. Quando Ele fala não vá, e Ele fala não vá, Ele fala o motivo. Ele fala assim, não coma, porque se comer certamente morrerá. Aí se eu comer, se você comer vai morrer. Mas como assim? Como assim? Deus disse. Não faça isso, porque a consequência era terrível. Ensine os seus filhos, andando pelo caminho, sentado à mesa. Não ensina não para ver. Ele vai aprender sozinho e de forma errada. Amém, meus irmãos? Igreja essencial é a igreja que gera esse efeito na sociedade, que gera simpatia com os de fora. Eu agradeço a Deus pela Igreja Batista de Água Fria, agradeço a Deus pela vida de cada irmão, agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos nessa data comemorativa. Eu espero estar novamente, espero vê-los um dia na segunda igreja, para a gente cultuar juntos. Volta e meia tem um aqui lá, e volta e meia tem um nosso aqui. Quinta-feira é o pastor Heber, que é o pastor da segunda igreja batista. E para encerrar, eu peço a Deus que abençoe a vida de vocês, que vocês continuem firmes na anunciação do Evangelho, que o pastor Everton continue nesse caminho, que é o caminho da verdade, da sinceridade, da singeleza de coração, orientando as ovelhas, porque ele foi levantado por Deus para isso, ele foi comissionado para isso, e a palavra de Deus diz que quem escolhe isso é Ele. Quem escolhe o pastorado, excelente coisa quer. Mas não é Deus que escolhe a gente, Deus escolhe a gente para salvar. E Ele escolheu servir vocês aqui. O cargo dele é de servir. Ele está aqui para servir. Ajudem-no nos serviços. Ajudem-no, evitando picuinhas, contendas, besteiras. Ajudem-no, porque Ele está aqui para servir a vocês. Amém, meus irmãos?